De volta com a Hora do Esporte para falar do São José Esporte Clube. Amanhã a Águia do Vale entra em campo contra o Sertãozinho, que demitiu seu treinador, hein? E por lá chegou o Finazzi, aquele ex-atacante do Corinthians, e um monte de time por aí. Bom, ontem, pela primeira vez, sob o comando do técnico Jorge Castilho, a diretoria da Águia permitiu que a imprensa acompanhasse, né, parte da preparação física da equipe para a partida contra o Touro dos Canaviais. O nosso repórter João Delfino preparou uma matéria sobre esse treino. As imagens são com ousadia e alegria do nosso José Sobral, o nosso Sobralzinho. Solta, Matheus! Essa imagem é inédita para nós. Pela primeira vez, a imprensa pôde acompanhar um treino de Jorge Castilho no CT Ninho da Águia. E o professor tá com moral. Afinal, desde que assumiu a Águia, foram 9 jogos, com 7 vitórias e 2 empates. Embora tenha muito mérito nisso, o técnico abre mão do protagonismo. Aqui somos nós, a gente tem que continuar pensando dessa forma, e eu sempre pensei assim, independente de resultado, até nos momentos ruins, a gente tem que pensar assim também. Aqui o momento é bom, a gente tem que aproveitar esse momento entre os atletas. Classificado desde a 13ª rodada, ao bater o votuporanguense no último final de semana, o São José garantiu ao menos uma vaga no G4. Agora vai fechar a fase de classificação diante do Sertãozinho amanhã à tarde, no Martins Pereira. O jogo vai definir a posição da Águia entre os 4 melhores. Uma combinação de resultados pode até colocá-lo na liderança. Mais um duelo difícil. O Sertãozinho também vem embalado, uma classificação muito boa que eles tiveram também, né? E nós temos que estar atento a isso, vamos jogar na nossa casa. Precisamos fazer com que o fator casa prevaleça nesse momento. Estamos classificados sim, mas não podemos relaxar, temos que continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo para que a gente possa chegar muito melhor na próxima fase. Dentro de campo, um dos pilares dessa remontada joseense é o meia Tomás Carvalho. Antes da chegada do atual treinador, ele tinha sido titular apenas uma vez. Com Castilho, ele começou jogando em 8 oportunidades e só não jogou contra o Ituano por suspensão. O Castilho vem me ajudando, vem aprimorando muito as minhas características, né? Talvez até ele impôs em mim uma característica que eu não tinha como principal, que é os duelos. É o que ele me cobra muito, é o que eu venho tentando executar da melhor forma. Só agradecer também ele, porque ele me deu confiança desde o primeiro dia que ele chegou. Acho que isso é muito importante para o jogador, para o atleta, né? O Tomás, ele vem atravessando um grande momento, é um jogador que eu já conhecia, como eu falei lá atrás, é um jogador que precisava de um pouco mais de atenção, posicionar ele um pouquinho melhor para que ele pudesse entregar aquilo que a gente esperava, e graças a Deus tem dado certo. Ele tem sido um jogador muito regular no nosso meio de campo, é um jogador que está atravessando uma boa fase. Mas voltando a falar sobre o compromisso de amanhã, o Sertãozinho tem a vaga bem encaminhada para a próxima fase. O Touro pode se classificar até com uma derrota. Como disputou uma partida atrasada no meio de semana, a tendência é que o time esteja mais cansado. Sem pressão, o São José pode aproveitar a oportunidade para rodar o elenco, mas claro que com o objetivo de vencer. Nós estamos fazendo as escalações de acordo com os adversários e de acordo com aquilo que os jogadores entregam aqui durante a semana. É o momento que o jogador está passando e aquilo que a gente analisa do adversário e as características para a gente entrar em campo. Então a gente tem escalado ultimamente dessa forma. Mas sejamos sinceros, todo mundo já está pensando ao menos um pouco na próxima fase. A rodada de sábado vai definir os 2 grupos do quadrangular. E vale lembrar que jogadores poderão ser trocados. Será que vem reforço na Águia? O professor respondeu. A questão de contratação, nós estamos atentos ao mercado, não está fácil contratar. Se caso houver uma oportunidade de mercado, a diretoria entender que é viável, pode ter certeza que faremos. Se não, a gente vai continuar trabalhando da forma que estamos trabalhando, buscando sempre o melhor para nós. Se ninguém chegar para somar, é fato que esses jogadores superaram a desconfiança. Elenco focado e confiante. Muito já foi feito
mas todo mundo sabe que o time pode continuar nessa evolução. A questão da moral é que quanto mais você ganha, mais confiante você fica. A confiança dentro do futebol é primordial, né? Então, acho que com certeza a vitória nesse próximo jogo vai nos dar muito mais moral e muito mais confiança. Pois é, Paulito, a coletiva do Jorge Castilho, ela foi bem cumprida lá no CT Ninho da Águia. Ele falou de outros assuntos que não dá pra gente colocar tudo na matéria, mas ele falou ali, né, que ele não fez rodízio com o elenco, ele utilizou de acordo com as necessidades, por conta de contusão, cartão, a questão física também de um ou outro atleta, e por isso que acabou não repetindo nenhum time dentro dos 9 jogos que ele fez comandando a equipe do São José. Foi questionado lá também se de repente, pelo fato de já estar classificado e ele saber que ele não sai, ele terminará no mínimo na 4ª posição, o que para o São José é uma boa vantagem, se ele poderia mesclar o time. Foi aí que ele disse que ele não mescla time, que ele não poupa jogador, né? Agora, a pergunta é que fica: São José, será que vem com um time muito modificado daquilo que a gente já está acostumado a ver, daquele esboço que a gente entende como sendo o titular, ou ele deve ir realmente para a vitória? Porque, queira ou não, ele pode até ser líder da competição se vencer o jogo, o Água Santa não vencer o seu jogo e também os times que estão ali na intermediária, o próprio Ituano, intermediário que eu digo lá em cima, né? O Ituano e também, quem que é o outro mesmo? Ituano e... Quem que é o outro? Enfim, o outro, depois a gente olha aqui. Hein? Juventus? Não, o Juventus está lá embaixo. Enfim, o outro time que está ali na intermediária da parte de cima da tabela, se eles não vencerem... Não, é o time de Araraquara. Obrigado, Matheus. Aqui, a Ferroviária. Ô, Jesus, obrigado, Matheus, obrigado. O Matheus no salvando. Ferroviária, obrigado, Matheus. Se esses dois não vencerem por goleado, o São José pode ser líder da competição, Paulito. Sem dúvidas nenhuma, eu acredito que o principal jogo para um time que quer buscar o acesso e quer ser campeão é o próximo, né? Então, não adianta você ficar calculando essa questão de empatar, rodar a equipe, derrota não tem problema nenhum, porque, de certa maneira, o campeonato é longo e essa questão de moral é muito importante. Quando você chega invicto para a próxima fase, com o Castilho, sendo um treinador temido pelos outros, com o adversário respeitando o São José, isso favorece muito no jogo da equipe. Então não é somente buscar a primeira posição, tentar encontrar um grupo que seja mais tranquilo de se jogar, mas também de você impor a moral em cima dos adversários. E sobre essa questão de rodar o elenco, talvez ele possa testar algumas peças, né? Tem o Cristiano, por exemplo, que voltou ali de lesão e até agora não conseguiu demonstrar ainda o bom futebol, algo que ele está devendo. Então, esses jogadores talvez que precisem de um pouco mais de espaço, que são um ponto de interrogação, talvez ganhem um pouco de projeção agora contra o Sertãozinho para poder ter essa última oportunidade. Muito bem. Na quarta-feira a gente colocou ali a projeção dos grupos se a competição terminasse naquele momento. E como teve jogo na quarta-feira, aquele jogo atrasado entre o Monte Azul e o Sertãozinho, que o Sertãozinho acabou até vencendo, já teve mudança no grupo. Matheus, coloca pra gente de acordo com a classificação atual, porque teve uma movimentação. Se terminasse hoje a competição, sem a última rodada, o grupo 2 estaria formado por Água Santa, São José, Sertãozinho e Juventus, né? O primeiro, terceiro, sexto e o 8º. E o grupo 3 ficaria com Ferroviária, Ituano, Votuporanguense e Osasco Sport. Se terminasse assim, seria um grupo, entre aspas, interessante para o São José, apenas o Sertãozinho como uma viagem mais longa e enfrentando ali o Água Santa, provavelmente disputando com o São José as 2 vagas para a próxima fase, mas o Juventus é um time que é sempre encardido, a torcida lá acompanha, Sertãozinho tem a viagem longe, enfim, são projeções e eu acredito que vai mudar muita coisa aqui ao final da última rodada, que será ela toda no sábado. Aliás, Matheus, já coloca pra gente aqui, por favor,
para antecipar as coisas, toda a rodada será amanhã, 15 horas, Inter de Limeira eliminado, enfrentando o Juventus, Santo André enfrentando o São Bento, Taubaté com o Grêmio Prudente, Taubaté pode derrubar o Grêmio Prudente amanhã, 15 de Piracicaba ainda brigando por uma vaga contra o Votuporanguense, Água Santa e Osasco, Ferroviária e Linense, Ituano e Monte Azul, São José e Sertãozinho. Esta é a última rodada e, como eu disse, ela vai alterar muito ali as posições e a gente vai ter mudanças com certeza nos dois grupos. Paulito, no pique, 30 segundos para você. Com certeza, Vieira. Eu acho que dentro dessa projeção, talvez, se colocar o Osasco ali no grupo do São José seria interessante também. É uma viagem próxima. Acho que o Osasco é uma equipe que talvez dê um pouco mais de jogo para a equipe da Águia, mas você não tem que ficar pensando em projeções, tem que entrar em campo, tem que vencer e contar somente com a primeira posição ali para você cair num grupo realmente mais tranquilo, Vieira. E uma coisa é fato, o São José está entrando em campo e está vencendo, principalmente fora de casa. Fora de casa, no comando do Jorge Castilho, o time está invicto. Portanto, amanhã, 3 da tarde, estádio Martins Pereira, tem promoção no estádio Martins Pereira. A mulher não paga amanhã por conta do Dia da Mulher. No domingo, a diretoria do São José está fazendo uma promoção. As mulheres não pagam para assistir a partida de amanhã. Deveremos ter um grande público, 3 da tarde, no estádio Martins Pereira, que vai definir a classificação final desta primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. Da segunda-feira, o João Delfino vai contar todos os detalhes para você desta última rodada. Você vai saber de tudo aqui no nosso Hora do Esporte.